meu nome é Sara e eu faço parte do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia da Informação, o NEPET, e eu estudo no Instituto Federal Goiano Campos Sales. E hoje eu vou estar resolvendo o exercício 1065 da plataforma BigQuant usando o Python 3. Bom, o nome do exercício é pares entre 5 números. O que ele quer da gente? Faça um programa que leia 5 valores inteiros, conte quantos desses valores digitados são pares e mostre essa informação. Nossa entrada. O arquivo de entrada contém 5 valores inteiros qualquer e a nossa saída imprime a mensagem conforme o exemplo fornecido, indicando a quantidade de valores pares lidos. Bom, primeiramente, vamos observar aqui o nosso exemplo de entrada. Ele deu 5 números para a gente, né? 7 menos 5, 6 menos 4 e 12. Bom, pela matemática básica que a gente tem, só da gente bater o olho a gente já sabe, né? Quais são números pares e quais são os números ímpares. Os números pares, quando a gente divide ele por 2, o resto da divisão tem que dar 0, certo? Então, esses exemplos são o 6, o menos 4 e 12. Então, quando a gente divide esses números por 2, né? Ele não tem resto, né? Não sobra resto. Diferentemente do 7 e do 5, certo? Então, ele apareceu, tem 3 valores pares, então o nosso exemplo de saída é 3 valores pares. Esse código tem como fazer pela forma mais longa, né? Repetindo isso 5 vezes, mas a gente pode encurtar, a gente pode ir pelo atalho, certo? Usando for, né? Estrutura de repetição, certo? Mas dos dois jeitos que fizer, tá certo. Mas eu vou usar o for para deixar o código mais limpo, né? E menor. Então, primeiramente, né? Essa palavra aqui é importante. Conte. A gente tem que contar. E como é que a gente vai contar? A gente tem que criar um contador, certo? Então, vou criar um contador aqui chamado números pares. E vou iniciar ele em 0, certo? Então, a gente começa a contar a partir do 0, né? Isso é óbvio. Ok. Agora, eu vou criar um for. Para que serve esse for? Então, for in range. Então, o for, ele é para, então, a estrutura de repetição, tá? O for. For n in range, então esse n aqui pode ser qualquer variável, tá, gente? Não precisa ser especificadamente n, pode ser i, tá? Mas, costumeiramente, usa-se i ou n. In range, ou seja, range no alcance de 5, ou seja, 5 valores inteiros, né, que a gente digitar. Agora, eu vou criar uma variável chamada número, né? Fica ao critério de vocês também. Por que eu estou criando essa variável número? Bom, a gente tem que verificar se o número é par. Mas como é que a gente vai verificar isso? A gente tem que pegar um número, dividir ele por 2, e se o resto dele for igual a 0, né? Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, né? Significa que o número é par, certo? Então, por isso que eu criei essa variável chamada número, tá? Int input, porque o input que é para pegar esses valores e armazenar dentro da nossa variável número, certo? Tudo isso dentro do nosso for, tá? Dentro da nossa estrutura de repetição. Agora, eu vou fazer um if. Por que eu tô fazendo um if? Bom, então, se o número, né? Esse if significa sim, estrutura de condição. Se o número, o resto dele, né? Da divisão dele por 2 for igual a 0, eu vou pegar o meu contador, né? Que a gente inicializou em 0 lá em cima, na nossa primeira linha. E vou acrescentar mais um, e vou incrementar mais um. Tá, como se fosse assim. A gente coloca uma lista de 5 números lá, certo? No nosso código, né? Para rodar. Tá, ele verifica o primeiro número e adiciona mais um número, né? No nosso exemplo de saída. Então, tá. Ele verifica se o 7 é par. Não é. Passa para o próximo. Ele verifica se o 5 é par. Não é. Passa para o próximo. Ele verifica se o 6 é par. O 6 é par? É. Então, 1. O 4 é par, o menos 4 é par? É par. Então, adiciona mais um número, mais um valor par, certo? Então, aqui ele foi adicionando. Ele começou no 1, né? Começou no 0. Então, 1, 2, 3. 3 valores pares, certo? Então, ele foi adicionando mais um número na nossa
na nossa lista, né? Ou, perdão, na nossa lista não. No nosso resultado, né? É quantidade de valores. Pode ser escrito dessa maneira, né? Mais igual a 1. Também pode ser escrito dessa maneira. Das duas, vou mostrar aqui. Das duas tá certo, tá? Então, do jeito que deixar com maisinho aqui, tá tudo certo. Agora a gente vai pro print. Pro print eu vou usar a interpolação. Então, porcentagem I. Então, no lugar desse porcentagem vai estar um número inteiro, que é a quantidade de valores pares que o nosso código leu. E valores pares. Por que valores pares? Tem que estar exatamente igual aqui, ó, no nosso exemplo de saída. Né? Com a palavrinha igual o nosso background pad, né? Nosso exercício pad. Fecha aspas e porcentagem novamente. Ok, a gente quer o print de quê? A gente quer o print do nosso contador números pares, certo? Porque a gente vai adicionando mais números na nossa quantidade, né? Na nossa saída. Então, aqui, números pares. Números pares. Coloca para rodar, F5. Copia e cola nosso exemplo de entrada, tá? Cola. Opa. Dá Enter e ele mostrou 3 valores pares. Vamos ver como é que tá funcionando esse código? Deixa eu colocar aqui um ao lado do outro. Tá. Criei o contador para contar. Inicializei ele em 0, ok? Fiz um for, coloquei um for aqui para percorrer, né? Uma estrutura de repetição. Esses 5 números. Lembrando que ele começa a contar a partir do 0. Criei uma variável chamada número int input e se, esse if é se o número, né, se o resto da divisão for igual a 0, né, o resto da divisão por 2 foi igual a, se o resto da divisão, né, que a gente divide por 2, for igual a 0, eu vou pegar o contador e vou adicionar mais um número, né, eu vou incrementar mais um número no nosso resultado final. E deu print valores pares, né, tantos valores pares, certo? Então, é só copiar e colar o nosso código. Lembrando que eu estou utilizando Python 3. Só vem aqui mudar, já está mudado. Colar. Vamos ver se está certo. E foi aceito, então é isso. Eu espero que tenham aprendido. E tchau, tchau!